né, a organização da cidade, do governo e do governante, tendo como objetivo promover a felicidade. No caso de Aristóteles, você tem uma espécie... Peraí, minha cachorra está latindo, só um instante. No caso de Aristóteles, você tem o contrário. Você tem a ideia de que é a política que vai permitir a você alcançar a felicidade humana. Essa é a diferença que eu estou perguntando para vocês de um para outro. Pois defende o indivíduo como aquele que deve se encontrá-la para si próprio ou já assume a questão do Estado. Platão se preocupou mais em analisar como a política deve ser, e Aristóteles se preocupou mais em analisar como a política é de fato. Em parte é isso mesmo. Quando você fala que o Platão destaca como a política deve ser, é o sentido do idealismo. Quando você tem Platão destacando que a felicidade é o objetivo por meio do qual uma cidade se organiza, os governantes operam e o governo se estrutura, isso significa que você tem um responsável mor ao qual você aloca responsabilidades e cobra. Quando você tem Aristóteles invertendo o processo, esse é o ponto que a gente chama de realismo aristotélico. Você falou como política é de fato. Esse é um termo que a gente pode desenvolver para o âmbito do realismo aristotélico, que é a ideia de você, de fato, destacar as coisas como você encontra na sociedade. E aí, quando você tem o Aristóteles falando, peraí, o Estado não é uma coisa que você pega. A cidade não é uma coisa que você pega. A cidade não é uma coisa que você sente. A cidade é aquilo em que você se constitui por intermédio das pessoas, por intermédio das relações sociais, por intermédio das pessoas se juntarem, dialogarem, conflitarem, né, se entenderem. Então é a política, ou seja, aquilo que a gente produz de fato, que vai produzir a felicidade, ou não. Então, quando Aristóteles está invertendo a lógica, ele está tirando o aspecto da política de um grau de idealização e está trazendo para aquilo que a gente chama de um realismo, que é aquilo com o qual a gente vive. Então, a ideia da felicidade, ela não necessariamente ela vem para Aristóteles da cidade, da sociedade. A felicidade vem daquilo que a gente, enquanto cidadão, faz. Então vejam que no caso você está invertendo. Esse diálogo de Platão com Aristóteles é um diálogo que vai, e eu já disse isso na aula anterior, espero que vocês tenham percebido, vai inspirar o debate liberal político do século XVIII. E vai inspirar, sobretudo, toda uma corrente que reverberou nas revoluções. Essa ideia na qual você tem uma responsabilidade do indivíduo com o sentido dele caminhar. Não é do liberalismo econômico, a ANCAP ou coisa do tipo, não. É do liberalismo político clássico da virada do século XVIII para o XIX. Em especial, parcialmente inspirado com Locke, no século XVII. E o que você tem? Não é necessariamente tirar uma responsabilidade do Estado, mas é não alocar na estrutura do Estado
da cidade algo que é produzido pelas relações sociais. Porque vamos lembrar, aquilo que a gente produz em coletividade forma o Estado. Aquilo com que a gente discute, debate, delibera, forma o Estado. Então isso significa que aquilo que a gente produz vai destacar uma felicidade. Se a gente compactua com certas visões, certos comportamentos, certas ideias, é o acordo que a gente faz para delimitar a nossa felicidade. E isso é algo que vai respingar na estrutura do Estado. Porque se você tem um Estado que opera de uma certa forma, o Estado não é essa entidade espírita que age de uma forma inoperante ou da forma como quer. Não. O Estado ele é uma espécie de reflexo dos acordos e das ações que nós, cidadãos, indivíduos, produzimos por intermédio da política. Esta é a inversão aristotélica, que predomina no direito, predomina na ação do Estado. Espero que vocês tenham entendido. Espera aí que tem pergunta. Então, Aristóteles já falei, não, a felicidade não vem da sociedade. E também, como eu disse, não é tirar a responsabilidade do Estado, mas é evitar colocar nele. Tem uma diferença. Quando você fala tirar a responsabilidade, significa que algo já foi posto. E aí você está tirando. Quando você fala em evitar colocar, significa que aquela responsabilidade ainda não foi colocada. Então você quer evitar de colocar lá. E isso é importante. Vejam que vocês têm hoje, tanto no âmbito brasileiro... deixa eu botar o celular no mudo, que eu esqueço e depois fica apitando. Pronto. Me perdi. Sim, vocês encontram hoje, no âmbito do debate brasileiro, as mais infinitas questões que vocês podem pensar a respeito só desses 20 minutos que a gente está, por enquanto, falando de Aristóteles. A gente ainda nem entrou. Né? Mas calma que eu vou terminar a aula. Mas a gente nem entrou. Né? Então vocês têm todos esses debates a respeito dele. Né? Deixa eu voltar aqui a telinha. Espera aí. Então, como eu falei, né? Ciência do objetivo de felicidade humana, a base da ética, uma felicidade individual do homem. Percebam que não é à toa que Aristóteles inverte o pensamento de Platão. Pô, essa é uma das coisas mais sensacionais que você tem em Platão, no sentido de como que você consegue inverter o pensamento do que é colocado. Né? Então vamos lá. Quando você traz a ideia de uma ética, felicidade individual do homem, você está invertendo, né, a lógica que você tinha com Platão. A política como felicidade coletiva. O que significa felicidade coletiva? Né? A felicidade coletiva no sentido de que você vai ter um agrupamento. A partir do momento em que você tem as pessoas na política, por este intermédio, debatendo, confrontando e se enfrentando, você vai ter a possibilidade de felicidade coletiva, porque você vai ter a necessidade do ajuste. Enquanto você tem duas pessoas, elas conseguem notadamente pensar. Mas se você coloca uma terceira, o problema surge. E por que surge? Né? Já existia aquele velho ditado, né? Não há coisa que mais una duas pessoas do que falar mal de uma terceira. Quando você tem duas pessoas, você consegue organizar, de uma certa forma, os mecanismos para elas conviverem bem. Quando você junta uma terceira, aquele arranjo inicial precisa ser incluído com alguém de fora. E aí você precisa fazer esta nova organização. E isto é fundamental para você manter até mesmo a própria estrutura do Estado. Né? Esse sentido de você ter a ideia de uma responsabilidade individual, isso vai fundamentar
uma lógica que em Platão é destacada pela justiça. Eu não vou entrar nas visões de justiça do Platão. Tá? Platão tem uma visão sobre justiça comutativa, justiça distributiva. Quem tiver interesse de ler sobre o conceito de justiça de Platão pode ir com mais ênfase nisso. Eu não vou entrar nisso. A gente vai ter uma aula sobre justiça com John Rawls lá no fim do curso. Mas a ideia que Platão vai destacar, Platão não, que Aristóteles vai destacar sobre a justiça é que a partir do momento em que você coloca as pessoas para resolverem os seus problemas, você vai ter a necessidade de evocar a justiça. Por quê? Eu vou repetir essa pergunta aqui com vocês. Por que você precisa, nesse momento em que as pessoas estão se decidindo, estão se confrontando, por que você precisa evocar a justiça? Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Já que eu falei que eu não vou entrar nessa questão de justiça de Aristóteles. Porque a partir do momento em que você amplia o leque e coloca os indivíduos para debaterem sobre uma determinada questão, não necessariamente eles serão iguais em influência, em riqueza, em oportunidade, em alcance. Quando você tem esse desequilíbrio, você vai ter uma grande possibilidade de um uso de um poder para conseguir colocar a sua pressão. Então Aristóteles fala que você precisa evocar a justiça. E como que você evoca a justiça? O bem comum, um propósito comum, que é para além da felicidade, que é algo que é uma espécie de você criar uma virtude plena como algo que fundamenta aquela cidade. Prestem atenção. Platão era o contrário. Organizava a cidade para construir uma virtude no indivíduo. Aristóteles procura desenvolver uma perspectiva de virtude no âmbito dos indivíduos para chegar a uma base política ampliada. Vejam que os caminhos são inversos. Os dois têm como base que a cidade tem que ser um aspecto virtuoso como um fundamento dela. Mas ambos partem de caminhos distintos. Enquanto que você tem, no âmbito de Platão, o desenvolvimento de certas habilidades e posições, no âmbito de Aristóteles vai ser o contrário. No âmbito de Aristóteles, o Aristóteles vai falar que cada indivíduo ele nasce com uma certa alma em termos de alcance. Mas que, a princípio, todos nós poderíamos desenvolver essas habilidades, mas que cada indivíduo ele tem um alcance maior de um determinado aspecto de alma. Então você tem o desenvolvimento de uma alma nutritiva, sensitiva e intelectiva. Quando você consegue desenvolver os três, é um indivíduo perfeito. Este é um indivíduo perfeito em Aristóteles. Aquele que tem uma alma nutritiva, ou seja, o seu corpo. Aquele que tem uma alma sensitiva, ou seja, a sua capacidade de espírito e de se desenvolver. E aquele que tem uma alma intelectiva, ou seja, a sua base de razão. Este é o ser humano ideal em Platão. Guardem essas três bases da alma. Para o Platão, todo indivíduo, todo ser humano, ele tem um propósito na vida. E o que é este propósito que ele vai dizer? Espera aí, de novo, só um instante. E o que ele vai destacar em termos desse propósito? É que cada indivíduo ele tem como base ser dono de si. O que é esse sentido de você ser dono de si? É evitar a dependência. E aí esse é um aspecto fundamental em Platão. E o porquê, em Platão e Aristóteles, e o porquê de Aristóteles ser muito lembrado por correntes, sobretudo liberais.
Aristóteles vai destacar que a relação de dependência é uma das piores coisas que podem ocorrer para um indivíduo, porque a partir do momento em que você tem uma dependência, você tem uma relação desigual. Se você tem uma relação desigual, isso significa que a constituição de uma cidade ela é prejudicada. Porque quando você tem uma dimensão de uma relação desigual, isso vai levar para outros caminhos na organização daquela cidade que vão fazer com que você não tenha um pleno desenvolvimento das pessoas. E isso é estritamente negativo. É negativo porque você vai criar uma dimensão na qual se crie pobreza, se crie miséria, se crie, vamos dizer assim, uma acomodação, não no sentido dos, vamos dizer assim, dos mais pobres, mas uma acomodação no sentido de que a partir do momento em que você tem um ambiente extremamente desigual, você acaba criando um sentido de desesperança para os mais pobres, nos quais você não tem uma possibilidade vista como de reivindicar, de modificar e de alterar aquele contexto. Então, quando Aristóteles fala que o objetivo do propósito na vida de todo ser humano é ser dono de si, isso destaca a ideia de que a autonomia e a base clássica do pensamento aristotélico é que ninguém pode ser prejudicado pelo outro e que todos têm a possibilidade de um desenvolvimento pleno e ser dono de si. Só que tem um pequeno detalhe. Aristóteles, ao contrário de Platão, Aristóteles entende que existem certas categorias de pessoas que elas necessariamente não são donas de si, por elas não terem alma. Tá? Quais são essas duas categorias básicas? As dos escravos e as dos servos. E aqui tem uma diferença muito explícita entre um e outro. Para Aristóteles, os escravos são todos aqueles que são vencidos na guerra. E é só em guerra. Quando você tem uma guerra e você vence, você tem o direito a dispor do corpo de todos aqueles vencidos na guerra. Né? Homens, mulheres e crianças. E você torna todos escravos. Não há possibilidade de sair dessa condição. Os servos, ao contrário dos escravos, são aqueles que abdicam da sua autonomia em prol de uma espécie de tutelagem, em que você tem uma espécie de um tutor que toma conta sua, que paga as suas despesas e você presta os seus serviços para ele. Essa é uma relação diferente no âmbito do escravo. Né? E você tem, na verdade, a ideia dos servos como uma espécie de base no âmbito da sociedade. Para o Aristóteles, você vai ter a organização de uma sociedade como um reflexo da família. A partir do momento em que você tem a família, esta família, em termos das relações sociais que ali existem, elas vão ser capazes de organizar as bases daquilo que virá para a sociedade em um estrito maior. Esse sentido da família como uma primeira comunidade, o lar como uma primeira comunidade, ela reverbera em duas correntes políticas distintas. Primeira, tanto a base liberal, segunda, como a base conservadora. Dos dois lados, a ideia da família e do espaço doméstico como inviolável. Cada um vai ser colocado de uma certa forma. Né? Quando Aristóteles entende a família como o primeiro espaço, a primeira comunidade originária e a mais limpa, significa que a família é um espaço sacro,
que a família seria um espaço incorruptível e incapaz de ser poluído por mecanismos corruptíveis no âmbito do espaço público. Que as famílias elas teriam as suas próprias regras de organização interna que as fariam desenvolver plenamente as pessoas naquele espaço, com as suas funções, com os seus alcances, e esse seria um dos arranjos mais típicos que poderiam espelhar a sociedade. A corrente liberal vai pegar isso como uma espécie de que na família é algo que o Estado não entraria, porque a autonomia estaria presente no processo mais amplo daquela Constituição. A corrente conservadora também pega, só que pega por um outro argumento, não na relação do Estado não entrar na lógica liberal, mas no Estado não entrar para não desestruturar aquilo que foi estruturado ao longo de um bom tempo, que é, no caso, o aspecto da família. Aristóteles dá uma forte ênfase para a família, porque a partir do momento em que você organiza a família, você organiza a sociedade. Para Aristóteles, você tem 3 tipos de relações que partem da família e alcançam a sociedade. Primeiro, você tem a relação marido-mulher, que é uma relação baseada com aporte também na dimensão biológica do sexo, e que destaca papéis diferenciados para homens e mulheres e alcance de um e de outro. Obviamente, para Aristóteles, as mulheres estariam muito, muito abaixo dos homens. Com Platão, eu comentei com vocês que o Platão ele tinha uma visão um pouco mais igualitária em relação às mulheres, que as mulheres poderiam participar de guerra, que as mulheres deveriam estudar, que as mulheres poderiam participar na sociedade, mas obviamente que elas não ocupariam certas posições e que ficariam restritas aos homens porque elas seriam inferiores em habilidades naturais em relação aos homens. Isso é a visão de Platão. Com Aristóteles não. Com Aristóteles as mulheres elas são totalmente inferiores. E não é à toa que a relação de marido e mulher é uma relação de comando, de hierarquia e de liderança no espaço. E isso reflete do ponto de vista no espaço público para Aristóteles, porque Aristóteles vai afastar as mulheres de todos os espaços públicos e de organização da vida. Aquilo que está sendo estruturado para a família, Aristóteles vai ampliar para a sociedade. Percebam o que eu falei anteriormente, de você organizar as bases do indivíduo para a sociedade. Então, se você tem uma lógica na qual o marido é superior à mulher, no âmbito da sociedade, você vai ter uma lógica na qual os homens são superiores às mulheres. Muito ao contrário de Platão. No caso de Aristóteles, muito mais restritivo. Segundo, a relação entre senhor e dos escravos domésticos, que é uma relação de propriedade e que é uma relação de posse, e que isso reverbera na sociedade no sentido de que a posse e a propriedade refletem os espaços e as relações sociais que se dão na sociedade. Se você tem o senhor e a dimensão dos escravos, você tem uma relação financeira, você tem uma relação de posse, você tem uma relação de propriedade. Aliás, a mulher e os filhos são também uma relação de posse e propriedade na família. Esse é um aspecto importante de se ver como que Aristóteles leva para a sociedade a lógica da propriedade e da posse. A posse e a propriedade como fundamento na sociedade lembram que teoria política. Então, não é à toa que certas dimensões elas são, vamos dizer assim, resgatadas de alguns autores. E a terceira, que é a relação de comando e quem é comandado, que é uma relação estritamente do ponto de vista do poder, da posição social e da política. Isso significa que você tem uma relação na qual a organização
da sociedade define os espaços, define as posições e define quem comanda, cabe aos comandados obedecer. É uma relação de obediência. Percebam que aquilo que você tem pensado para a família, que é uma relação de hierarquia entre marido e mulher, uma relação de posse e propriedade interna, e uma relação de respeito e obediência, respeito é o termo que Aristóteles usa, tá? A obediência, tudo isso passa para a sociedade num aspecto mais amplo. Esse seria o fundamento de você organizar uma sociedade para ele. Isso é bem interessante de se destacar. E aí vamos entrar no livro 1. Até aqui, dúvida? Do marido, né, Júlia? Eram escravas e servas do marido. Você não tinha autonomia, você não tinha posse, não tinha propriedade, não tinha possibilidade de participar, você era naturalmente serva do seu marido. As mulheres eram propriedade dos maridos. Então, as pessoas que eram escravas e servas eram de alguém, não necessariamente do Estado. Os escravos eram do Estado. Porque o Estado, obviamente, você ganha uma guerra, você não tem. A pessoa, eu vou usar o termo de hoje para facilitar o raciocínio. A pessoa física, no tempo grego, não tinha escravo. Escravo só o Estado tinha, porque você tinha que ganhar em guerra. Agora, o servo você poderia comprar. O servo você poderia, obviamente, vamos dizer assim, adquirir. Porque o servo é aquele que abdica da sua liberdade para ser tutelado por alguém. As mulheres eram naturalmente, entre aspas, naturalmente servas, porque elas eram propriedade por intermédio do arranjo familiar, né? Casamento não é um termo que existia à época, eram propriedade do arranjo familiar, que era um contrato de compra e venda entre o pai, o pai, a filha e o marido. Então aí elas eram servas. Escravas não. Uma autora que trabalha muito isso, deixa eu escrever aqui. Carole Payton, ela tem um livro chamado O Contrato Sexual. Ela faz um resgate histórico de vários. Obviamente, a Carole Payton, ela está falando da instituição casamento, né? E detalhe, o casamento é uma instituição produto da era moderna. Casamento, o termo casamento. Mas a dimensão arranjo familiar, coisas assim do tipo, isso é milenar. Em termos de contrato, tá? Isso é milenar. Então, esse é o sentido. Livro 1. Peraí, alguém ligou o microfone, diga. Então, porque está no outro slide, no anterior, que está escrito alguma coisa sobre a pessoa escolher. Ali, todo ser humano tem um propósito. Então, o servo, naquela época, ele era visto uma pessoa que ela não tinha propósito porque ela não queria ou porque ela nasceu assim. É o destino dela. Então, vamos lá. O servo, você tem duas possibilidades. O servo é aquele que pode, primeiro, abdicar. Eu abdiquei da minha posição e eu vou me vender para alguém. Existia essa possibilidade. Ou uma outra possibilidade, que era a questão, por exemplo, familiar, ou que eram, por exemplo, as mulheres. Mulheres eram naturalmente servas. Porque elas eram, obviamente, primeiro, as mulheres, elas não tinham autonomia, elas eram sempre propriedade de alguém. Até casar, elas eram propriedade dos pais. Depois que casam,
propriedade do marido. Se o marido morre e ela fica viúva, ela volta a ser propriedade do pai. Se o pai já morreu depois que ela ficou viúva, ela é propriedade do irmão. Então você sempre tem isso. As pessoas que são servas ou acabam virando servas, elas são vistas como pessoas que não têm propósito na vida. Elas não são donas de si. Elas não têm autonomia. Isso significa que elas podem ser subjugadas, isso significa que elas não têm poder de decisão, elas não fazem parte de assembleias, não participam, elas são submetidas ao âmbito de uma maioria. Uma maioria que, na verdade, é minoria que decide no período grego. Foi? O livro 1. O livro 1 ele é muito introdutório, tá? Ele é muito introdutório, ele vai trazer os principais conceitos de Aristóteles, vai trazer a visão dele de mundo, né? E ele vai principalmente destacar, eu vou até passar rápido por isso, tá? E ele vai destacar que o principal aspecto de um objetivo de uma cidade é alcançar um bem comum, né? Lembrem, né? Política, indivíduo, as pessoas se organizam, se entendem, se organizam, formando uma comunidade. Essa comunidade ganha corpo, se entende, se fortalece, cria virtude e com isso ela desenvolve um alcance para o bem comum. É passo a passo. Né? É um aspecto político de você ter uma dimensão muito clara. Né? E não é à toa que o Aristóteles ele vai fazer uma diferença nesse ponto de destacar um aspecto muito claro, né? A diferença de uma associação para uma sociedade política. Né? A família ela é uma espécie de associação. A família não é uma sociedade política. Porque não existe política na família. Por que não existe política na família? Porque a política significa que você vai precisar colocar, no mínimo, 2 pessoas para dialogar sobre alguma coisa. Para decidir sobre alguma coisa. O marido não decide, não dialoga com a esposa sobre alguma coisa. O marido não dialoga com os filhos. A mulher não tem autonomia para dialogar e decidir em relação aos filhos. Então a família ela não é uma sociedade política. A família é uma associação que inspira aquilo que virá a ser uma sociedade política. Né? Esse é um aspecto fundamental, porque a família ela é, nesse caso, a primeira sociedade. Né? A primeira, vamos dizer assim, instituição, família com F maiúsculo, a primeira instituição que se organiza como uma sociedade. E por conta disso, a sua reunião forma o Estado. Né? Mas, ao mesmo tempo, você tem um Estado organizando a lógica familiar. Né? Então, esse é um aspecto bem interessante que o Aristóteles vai trazer como uma espécie de destacar o porquê deste passo a passo lento do indivíduo para a família, da família para a sociedade. Esse é um aspecto bem importante de se destacar. Um outro aspecto que o Aristóteles vai situar, e é isso ele se aproxima muito de Platão, é que ambos vão falar mal da riqueza, mas com uma diferença muito clara. O Platão era nítido em falar que para você ter riqueza é necessário ter pobreza. Né? Um é contraditório ao outro e os dois se formam nesse aspecto. Tanto a riqueza ela seria um mal negativo, um mal negativo. E sim, existe isso, tá, gente? É um mal negativo, assim como a pobreza seria um mal negativo. No caso de Aristóteles, a coisa muda de figura. O Aristóteles destaca que a lógica da riqueza
ela só pode ser considerada como negativo se ela desvirtua você do trabalho, se ela desvirtua você da educação, se ela desvirtua você do aspecto correto da vida. O que isso significa? Se você produz riqueza, gera riqueza, fica rico, isso é moralmente aceitável se o seu trabalho é ético, se o seu trabalho é condizente, se você, vamos dizer assim, contribui para uma base na sociedade, se você estimula o desenvolvimento humano, se você estimula o seu próprio crescimento. Ou seja, você, ao se satisfazer e ao gerar lucro, lucro não é um termo de Aristóteles, eu estou usando aqui para ajudar vocês a pensar. Se você tem essa base de satisfação que também gera um lucro, ela é moralmente aceitável e não significa destruição da sociedade, tal como visto com Platão. Só vai ser negativo para Aristóteles se isso desvirtuar você do caminho correto. Se as pessoas conseguem decidir viver em sociedade gerando riqueza, é o melhor dos mundos. Se você tem pobreza, não é por consequência da riqueza, mas é por consequência do não trabalho, da desvirtuação do caminho correto. Porque até mesmo no âmbito da pobreza, você teria um desvio do caminho correto. Essa é uma lógica que Aristóteles destaca, que, de novo, que correntes hoje do pensamento vocês veem essa lógica? Né? Então, essa é uma espécie do livro 1 que Aristóteles vai comentar a respeito da vida em sociedade, do que aquela sociedade produz, como que ela se organiza e o que ela gera. Para Aristóteles, a dimensão da riqueza e da produção não é negativo, só é negativo se desvirtua o comportamento de alguém. Só desvirtua se aquela sociedade adquire bases moralmente negativas. Se você tem, por exemplo, uma sociedade que exclui o mais pobre, que marginaliza, que criogeniza, o Aristóteles diria que essa sociedade foi corrompida. Porque não é que você, vamos dizer assim, a riqueza ela só seria moralmente negativa se ela desvirtuaria você. Esse seria o sentido. Para o Platão, não, Júlia. O Platão é o contrário. Para o Platão, a riqueza implica pobreza. E a riqueza, ela necessariamente vai levar você para uma base na qual você vai ser preguiçoso, você vai abdicar do trabalho. O Platão, ele tinha uma ideia da riqueza como algo que vai te levar à preguiça, vai te levar para o mau caminho. O Aristóteles não. O Aristóteles ele abre uma margem de dúvida para aquilo que pode ou não acontecer na sociedade. Lembrem, lá no começo, alguém aqui, não sei se foi você mesmo, alguém aqui falou, Aristóteles é mais uma dimensão realista, Platão é uma dimensão mais idealista. Sim, se você tem na sua cabeça que a riqueza vai te levar para um mau caminho, essa é uma dimensão muito mais idealista do que achar, bom, a riqueza pode te levar para um mau caminho caso você não mantenha um certo comportamento. E aí sim é Aristóteles falando. O Aristóteles abre a margem de dúvida. Né? Para Platão, isso não significa que o Platão não, vamos dizer assim, não aceite riqueza ou não aceite a pobreza. Né? O que o Platão vai falar é que a riqueza vai trazer pobreza. Né? Há uma diferença. Aristóteles está falando, não, a riqueza não necessariamente traz pobreza. A pobreza ela pode vir, mas não necessariamente por conta da riqueza. Tem uma diferença muito, muito sutil que você tem que pegar nos textos. Espera aí que tem gente escrevendo aqui.
Sim, esse livro da Carole Bateman está até disponível na internet, tá? Seria para... E eu acho que ele está no link que eu botei. Seria para ele a justa medida? Sim. 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 Justamente por isso. Detalhe. Justamente a necessidade de um equilíbrio, né? O que é a justa medida? Eu não ia entrar nesse aspecto agora, é mais lá na frente, mas já que o Luiz trouxe, eu já vou comentar. A ideia de você ter um indivíduo que se responsabilize pelo desenvolvimento dos seus atos, isso implica uma consciência dele e o que se espera dele para um termo que Aristóteles evoca como justa medida, como bem salientado aqui pelo Luiz, que é uma espécie, vamos dizer assim, de um equilíbrio entre os vícios e as virtudes. Vícios e virtudes, né? A ideia, por exemplo, de você produzir, de você ser alguém que trabalhe, que produza, gere riquezas ou coisa assim do tipo, isso poderia ser interpretado como um vício ou como uma virtude, a depender das consequências que você gera. Se você produz em detrimento dos outros, sem pensar nos outros, isso pode ser considerado um vício, porque você está prejudicando os outros. Mas se você produz em termos sempre pensando em relação aos outros, pode ser visto como um vício. Ao passo em que isso nos leva para a dimensão da pobreza e da riqueza. Consequência do quê? É porque, professor, naquela hora, o senhor tinha comentado que para Platão a riqueza traz a pobreza, algo assim. Aí eu perguntei se era uma consequência da outra. Então, para o Platão, inevitável. Né? O Platão, de novo, Platão não vai trazer ojeriza para a riqueza, não vai trazer ojeriza para a pobreza. Mas o que ele vai comentar é inevitável a pobreza sem riqueza. Agora, como que você vai levar um ou outro é como você organiza a cidade. Mas é inevitável na visão dele. O Aristóteles não. O Aristóteles ele abre uma margem de dúvida, porque você pode ter uma geração de riqueza que não necessariamente implique pobreza. De novo, isso vai depender dos arranjos, dos acordos, daquilo que é feito em sociedade. Né? Se você tem, por exemplo, uma pobreza enorme, é porque aquela sociedade decidiu que a pobreza vai fazer parte dela. E isso vai levar para a sociedade. Uma sociedade que exclui, uma sociedade desigual, ou seja, uma sociedade que excluiu separar. Tem uma dimensão muito clássica e muito diferenciada para Aristóteles e para Platão. O livro 4. Né? O livro 4 ele é muito mais falando dos aspectos, vamos dizer assim, de organização territorial, daquilo que deveria ser uma organização política daquela sociedade. Mas, em geral, vai falar sobre aquilo que delimita como uma vida perfeita. Né? A vida perfeita de alguém. Né? O que seria moderação como uma virtude? A justa medida está aqui. A moderação. A moderação entre os vícios. Porque uma coisa que o Aristóteles, vai destacar, e aquilo que vai ser fundamental para o conceito de livre-arbítrio, sobretudo em Schopenhauer, é uma noção na qual você sempre vai caminhar para o vício ou para a virtude. É inevitável. Tem um livro de um autor que virou até best-seller recentemente. O livro está aqui, mas eu estou com preguiça de me abaixar para ver o nome do livro. É do Michael Sandel, Justiça. Deixa eu escrever aqui. Michael Sandel.
Esse livro ele é bem interessante, ele é meio que introdutório à justiça, mas ele tem um capítulo sobre Aristóteles que é bem interessante. Né? A lógica, como que o Aristóteles define o indivíduo como aquele que vai sempre ficar, né, numa espécie de uma gangorra entre os vícios e as virtudes, porque é inevitável o ser humano intercambiar entre o vício e a virtude. É inevitável. E ele vai destacar que o que leva, no caso o Aristóteles, vai destacar aquilo que leva como uma virtude é a moderação. Você saber como evitar seus vícios, caso eles ocorram, como você consegue inverter. E incentivar as virtudes. Né? Uma coisa muito interessante que o Aristóteles, detalhe, tanto Aristóteles quanto Platão vão defender uma coisa fundamental, que é ciência, razão e saúde como algo que traz uma espécie de vida ativa para o indivíduo. Para quem se interessa, tem Hannah Arendt com o livro A Condição Humana, que ela vai falar muito desse conceito de vida ativa, sobretudo dos gregos antigos. É bem interessante. É uma leitura difícil, complicada, mas fica o desafio, né? Logo em primeiro período, o que eu gosto de destacar é uma infinidade de autores e livros para que, sei lá, vai que vocês se interessam. De novo, não estou querendo formar nenhum cientista político, tá? Nem historiador, mas estimular vocês a pensar tudo aquilo que vocês encontram em termos de administração pública. Esse sentido, bem que eu destaquei, né? Tanto Aristóteles como Platão focam muito nessa questão de ciência, razão, conhecimento, como base da virtude. Bravura, inteligência, né? A dimensão do desenvolvimento do corpo, da mente, espírito. Isso é um aspecto que traz uma influência na sociedade, e o principal que diferencia Aristóteles de Platão. Quando você tem uma sociedade com indivíduos com esta pujança, vamos dizer assim, de uma ênfase na ciência, na saúde, na inteligência, na bravura, com arte, cultura, música, etc., você tem indivíduos que sabem escolher e se guiar por qualidades morais para indicar quem vão ser os seus políticos, para destacar quem vão ser os seus legisladores, aqueles que farão as leis. E esses que farão as leis vão ser reflexo destes. Né? E aí é uma coisa muito interessante, né, que vai reverberar no pensamento, sobretudo neoliberal da década de 80, com resquícios de Schumpeter na década de 30. Né? Schumpeter dizia que a democracia é um dos piores sistemas porque pobre vota, na visão de Schumpeter. E seria um dos piores sistemas na visão dele, porque ao passo em que os mais pobres eles vivem numa relação de dependência. E numa relação de dependência, você vai escolher aquele que te dá alguma coisa. Então não é uma escolha livre, entre aspas. Isso aqui, esse negócio que eu estou comentando, é uma inspiração na lógica aristotélica, na qual indivíduos instruídos, letrados, com desenvolvimento, com todo um alcance às artes e cultura, todos eles seriam capazes de escolher os melhores legisladores. Porque a partir do momento em que eles teriam isso para formar a sua base, eles não teriam uma relação de dependência. Para você ver, né, de 380 e pouco antes de Cristo para 1900 e pouco, a distância que esse caminho percorre e como que você tem interpretações a respeito disso. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas essa questão de dependência e voto é muito debatida na ciência política e já foi, inclusive, objeto de projetos de lei no Congresso Nacional. Em 2013, teve um projeto de lei, eu não lembro agora do parlamentar, mas teve um projeto de lei
em que se colocou uma tentativa de impedir cadastrados no programa Bolsa Família de votarem. Porque a justificativa da criatura era pessoas que fazem uso de projetos assistenciais do governo, eles estariam numa relação de dependência e a sua capacidade de voto estaria prejudicada. Para vocês verem como que você tem argumentações de hoje trazidas lá século IV antes de Cristo, né? A ideia de que isso impediria as pessoas, né? E se você for pensar programas do ponto de vista assistencial do governo, não é só Bolsa Família, né? Minha Casa Minha Vida é uma dimensão assistencial. Quando você faz uso, por exemplo, do imposto de renda, de abater o imposto de renda, isso é uma base também assistencial. Então você praticamente afastaria todo mundo de uma relação de dependência, né? Mas enfim, só para destacar para vocês o quão atual às vezes um pensamento pode ser. E o último livro, esse é que é o mais interessante da gente destacar, e esse é o que eu peço para vocês darem uma lida novamente com algum cuidado, né? O que é o governo modelo de Aristóteles? Né? É um governo que predomina o que hoje entenderíamos como Constituição, as leis, cultura e educação. Para o caso de Aristóteles, o que ele define é uma espécie de um exercício de uma cultura cívica, que não apenas é o pertencimento, mas uma espécie de cultura cívica no intermédio de responsabilização frente aos atos públicos de um cidadão. O que é essa responsabilidade frente aos atos públicos? É tudo aquilo que você exerce na esfera pública e que deve ser cobrado de você uma responsabilidade. Coisas bestas, como, por exemplo, se você joga um cigarro no chão na rua, esse é um dos atos públicos que Aristóteles cobraria responsabilidade sua. Porque a partir do momento que você joga lixo no chão ou você joga o papel no chão, você está, de uma certa forma, trazendo negatividade para o espaço público. Né? Essa lógica de você trazer uma base de cultura e educação significa que você precisa ter a educação como uma base moral e política de constituição dos indivíduos. E isso é fundamental porque uma coisa que Aristóteles vai destacar é que para você superar barreiras de ignorância, superar barreiras de dependência e superar barreiras que possam construir uma sociedade desigual, ela só se dá em intermédio da cultura, da educação, que fortaleça os indivíduos a escolher os legisladores mais capazes para criar leis que fortaleçam aquela comunidade, fortaleçam aquela sociedade. E o Aristóteles ele vai inaugurar uma corrente do pensamento que vai se desenvolver muitos séculos depois. Tal como Platão, só que Platão fala isso muito rapidamente, Aristóteles vai destacar que o predomínio das pessoas pobres prejudica o governo. Lembrem o que eu falei dele, de que a pobreza não é necessariamente ruim na visão dele. A riqueza não é necessariamente ruim na visão dele. Ela só passa a ser ruim quando essa riqueza ela impede o desenvolvimento dos outros. Em certa medida, vai desenvolver o que John Stuart Mill, muitos séculos depois, diria como o princípio do dano. Se eu gero riqueza, se eu produzo, eu não posso produzir ou gerar riqueza em detrimento da capacidade do outro também gerar. Esse seria o sentido do linha entre uma riqueza aceita e uma riqueza prejudicial. Esse é o ponto que Aristóteles está vendo numa base realista, a diferença entre uma riqueza aceita e uma riqueza que prejudica. Ao contrário de Platão, que já está olhando para essa dimensão negativa da riqueza. Quando o Platão fala que você tem uma riqueza já negativa, ele já está antevendo que você vai ter um predomínio dos mais pobres.
O Aristóteles abre margem para o desenvolvimento da sociedade. Ele fala, a partir do momento que você tem uma riqueza que prejudica e que produz uma sociedade empobrecida, isso prejudica o governo. Porque uma população empobrecida, você não teria possibilidade de um desenvolvimento pleno, né? Então, o capítulo 4 e o 5 de Aristóteles, ele vai falar sobre democracia, né? Um governo de bem comum, na visão de Aristóteles, é a república, que é o que ele defende, tá? Aristóteles defende a república. A democracia, para ele, é um sistema negativo, que não é necessariamente um governo de bem comum, né? A democracia, ele é um governo de maioria, e essa maioria vai impor uma ideia, que não necessariamente é o bem comum, vai ser a visão dela. A república, sim, seria uma dimensão de você ter uma possibilidade de bem comum, porque a república não teria essa lógica de uma maioria, no sentido da democracia, tá? E aí que tá, ele vai definir democracia, oligarquia, república, tirania, né? Cada um deles está bem destacado, né? Democracia do ponto de vista de uma representação política ampliada dos que mais fazem presença, né? A dimensão oligárquica, sobretudo de grupos e de riqueza, a lógica da república, que é o que ele define como a idealizada, e a tirania, que é um dos piores governos que na visão dele pode acontecer. Para finalizar, um aspecto que define a lógica de inversão de Aristóteles em relação ao Platão é que, se para Platão a organização de um governo influencia nos indivíduos, para Aristóteles o inverso é mais perigoso. Essa frase aqui que eu escrevi, né, condição de vida interfere na forma de governo, ela vai ser a inspiração para um dos autores do século XVIII mais influentes, que é o Alexis de Tocqueville. Eu separei para vocês lerem um capítulo, a gente vai chegar no Tocqueville em algum momento, se der tudo certo. O que o Aristóteles vai entender? Não importa o quão planejado você tenha uma cidade, uma visão de indivíduo, uma visão de mundo, uma estratégia política, não importa. Se você tem uma população empobrecida, ela se revolta. Se você tem uma população que está bem, ela apoia. A condição de vida vai interferir diretamente na forma de governo. Se você tem uma condição de vida que intercambia, vez ou outra, entre ter mais pobres, menos pobres, mais pobres, menos pobres, você tem um governo teoricamente democrático, que vai sempre fazer uso da maioria para tirar os problemas. Se você tem uma sociedade necessariamente empobrecida, ou com condições de vida muito duras, você vai ter ou uma oligarquia ou você vai ter uma tirania. O que vai diferenciar o grau de revolta da população e a necessidade do governante em reagir. Se você tem uma sociedade e as condições de vida boas, você vai ter uma república, que é o que o Aristóteles defende. O Aristóteles ele vai abrir caminhos para um conceito que hoje a gente entende como classe média, mesmo que esse conceito seja muito frágil do ponto de vista, vamos dizer assim, epistemológico e ontológico, né? Mas o que o Aristóteles vai definir é que você ter uma possibilidade de cidadãos iguais e semelhantes, isso fortalece aquela sociedade. Quando eu falo cidadãos iguais, não é um igualitarismo do ponto de vista de renda, não é igualitarismo do ponto de vista de oportunidade, não.
Quando a gente fala de cidadãos iguais, são no sentido de que eles são vistos, um é visto como o outro, como pertencentes daquele espaço, pertencentes de estar naquela sociedade. E semelhantes, aí sim, semelhantes em sua capacidade de desenvolvimento dos seus planos de vida. Quando você tem isso alastrado para a maior parte da população, e aí entraria um termo classe média, você criaria uma estabilidade e um impacto na felicidade. Nesse ponto, eu preciso ressaltar algumas questões que o Aristóteles vai destacar no livro 6 e que para alguns a leitura pode ser muito impactante. Aristóteles é um cara muito mais radical do que Platão. Platão dava uma forte ênfase no sentido de você desenvolver, incluir e fazer com que indivíduos façam parte da sociedade. Aristóteles era muito radical no sentido de que os incapazes você tem que cortar. Literalmente. Né? Aristóteles, por exemplo, ele entendia que com 7 anos de idade, as crianças você já poderia perceber se elas são capazes ou incapazes. Aliás, uma das coisas fundamentais que Aristóteles destacava era você deixar uma criança perdida na floresta. Se ela voltar, ótimo, é alguém que se deu bem. Se ela não voltar, a vida selecionou os melhores. E outra coisa que Aristóteles também destacava era um planejamento familiar muito forte. Né? Você tinha uma questão na qual o planejamento familiar, você só... Lembrem que com Platão, você tinha aquela ideia, né? De você ter um planejamento familiar, de pegar os melhores homens, as melhores mulheres, esses tinham que ser largamente ter filhos, os mais pobres não deveriam ter filhos, ou muito pouco, né? Com Aristóteles, essa lógica vai ainda mais pesada. Aristóteles tinha uma visão na qual cada família só devia ter um X número de filhos, a depender das condições dela. Se você ultrapassasse esse número de filhos, você tinha que proceder ao aborto. Aristóteles era um defensor nesse sentido de um planejamento familiar forte, no sentido de você realmente ter um planejamento da cidade em termos populacionais, de termos de controle familiar e de você ter uma lógica na qual efetivamente só os melhores vão ser desenvolvidos. Né? Para você ver como que a questão do ponto de vista do desenvolvimento de uma sociedade perpassa muito essa lógica. Espera aí, só um instante. Então, vamos lá. Vamos ver se eu entendi a sua pergunta. A questão social e econômica não está diretamente ligada a se sentir incluído? Sim, está necessariamente em se sentir incluído, mas aí é que está. Né? Esta inclusão, ela não necessariamente precisa alcançar a todos. Ela precisa alcançar uma maioria. Ela precisa alcançar um aspecto significativo da sociedade, porque este grosso desta sociedade permitiria com que os vícios não conseguissem, vamos dizer assim, se propagar. Lembram que eu falei para vocês da linha tênue da riqueza? Entre a riqueza ser algo positivo e a riqueza se transformar em algo negativo. Essa linha está justamente associada à questão de você alcançar uma grande maioria em termos dela ter condições de vida boas. Se você tem uma grande maioria com condições de vida negativas, esse aspecto de inclusão vai ser fortemente atacado como negativo e impacta na possibilidade de você ter uma organização de uma sociedade boa. Foi? Então, esse é o aspecto que vocês precisam, né, ter em mente. Como que eu faria uma leitura hoje em termos de administração pública se eu fosse trabalhar tanto Aristóteles
como Platão, eu teria que pensar, por exemplo, qual é o tipo de sociedade que eu quero? Qual é o tipo de sociedade que se antevê? Qual é o tipo de indivíduo que se almeja? Qual é o tipo de associação política que a gente espera? Qual é o tipo de Estado que a gente quer? Qual é o tipo de autonomia ou ênfase de relações sociais a gente espera que sejam desenvolvidos? Isso é fundamental do ponto de vista de constituição do tipo de Estado, mas, sobretudo, do ponto de vista das políticas produzidas a partir disso. Porque se eu tenho uma visão no Estado por uma lógica que dê uma ênfase ao indivíduo, que coloque uma lógica na qual ele é o responsável, eu vou ter pouquíssimas políticas sociais, eu vou ter pouquíssimas políticas que tragam uma espécie de assistência social. Elas vão ser basicamente servíveis ao processo de uma minoria que não deu certo. Se eu tenho uma outra lógica na qual eu tenho um sentido de que eu tenho que investir muito no indivíduo, tenho que prover os meios para ele ter uma capacidade, eu vou ter uma série de programas mais ampliados para alcançar a maior parte possível dessa sociedade. Se eu tenho políticas, por exemplo, de ênfase no emprego, de estabilidade ou coisa assim do tipo, eu posso estar pensando em algo para alcançar a maior parte dessa sociedade para promover felicidade. Né? Então, esse é um elemento fundamental de se destacar qual é o tipo de Estado e quais são os tipos de relações entre os indivíduos e o Estado e indivíduos com outros indivíduos que nos permitem pensar o tipo de administração pública que a gente pensa. Né? Pense, o sentido de você estar numa universidade pública em que as vagas no ensino superior elas não alcançam nem 1% da população, isso já indica qual é o tipo de Estado que você tem, qual é o tipo de indivíduo que você almeja, qual é o tipo de relações que você tem, né? Qual é o tipo de, vamos dizer assim, de produção de felicidade que você entende. Né? Então, cabe a vocês, enquanto administradores públicos, justamente pensarem nas prerrogativas que existem sobre isso. E destacar o alcance, destacar o desenvolvimento, né? Destacar toda essa prerrogativa. Né? Espera aí que tem gente escrevendo. Eu não sei se essa frase foi do Conte, mas o conteúdo dela não é necessariamente do tempo do Conte. Né? Lembra, por exemplo, Maquiavel. Né? Mas o curioso é que Maquiavel ele tem uma noção muito mais elaborada no sentido de que não necessariamente as pessoas devem ver você como um competente, mas que elas pensem que você é um competente. Isso é bem interessante. A gente vai ver. Quarta-feira é Maquiavel. Né? Alguma dúvida sobre Aristóteles? Alguma dúvida sobre Platão? Bom, se não tem, eu vou botar a lista de presença aqui, só um instante. A palavra-chave é presente. Nada de frase do tipo estou presente, não. É só presente. Se escrever estou presente, não vai pegar. Só presente. Aí tem 26 na turma e 22 assinaram, ou seja, tem 4, agora 3. Tem 3 aí que deviam estar fazendo outras coisas. Tem 3 que estão na turma e vão levar falta, porque resolveram fazer outra coisa. Imagino se no grupo de vocês devem estar falando, Vinícius está fazendo presença, eu acho que é presença. Já imagino a correria. Bom,
vou fechar a presença, tá? Quarta-feira, então, você entrou depois? Mas você tem que escrever. Escreveu aí? Agora foi. Bom, vou finalizar então a chamada, gente. Quarta-feira, então, nós nos vemos para comentar Maquiavel. Eu espero terminar Maquiavel numa aula. Se eu não conseguir, eu vou empurrar para a segunda. Mas não tem problema, leiam Maquiavel até onde vocês conseguirem ler. É um livro curto, mas ao mesmo tempo é um livro interessante. E ele é bem legal, pelo menos para mim, né? Traz uma perspectiva muito interessante sobre a dimensão do poder. Então, até quarta-feira, gente. Vou fechar a lista.